Novamente, boa tarde a todos. Para quem está entrando agora, me chamo de Carvalho e sejam muito bem-vindos seguidores que estão entrando agora para acompanhar mais uma Arte Live da Construarte Curadoria. É a Arte Live 9 e hoje estaremos dando ainda continuidade ao nosso desenvolvimento da educação visual, que é a série do mês, Vivendo a Imagem Artística. E temos hoje como convidado o artista plástico, ilustrador, músico e escritor Gabriel Billy, que é da Zona Oeste do Rio, bairro de Santa Cruz. E antes de convidar o Gabriel para entrar aqui, gostaria de informar, até para os que estão assistindo pela primeira vez a live, de que essas lives têm como objetivo fortalecer a imagem dos artistas com relação às suas produções visuais. Então a gente vê ainda, mesmo com a pandemia, que é onde houve aproximação desses artistas, mas ainda há um pouco de dispersão que diz respeito à produção visual. Então, essas produções elas precisam ter engajamento num processo que a gente sabe que é lento na rede social, e a rede tem ajudado muito. Então essas art lives da Construarte Curadoria, ela vem somar objetivos muitas das vezes distintos, de artistas diferentes um do outro, mas que se agregam com as mais variadas percepções e propostas. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o histórico do Gabriel aqui, para vocês conhecerem ele um pouco melhor, tá? O Gabriel Billy, que é o pseudônimo de Gabriel Alves de Castilho, é escritor, músico e artista visual. É formado no curso de licenciatura plena em Belas Artes pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e está realizando o curso de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da Escola de Belas Artes da UFRJ, onde pesquisa o passado carnavalesco do bairro de Santa Cruz, localizado na zona oeste do Rio de Janeiro. Das suas experiências profissionais, Gabriel foi ilustrador no livro Na Fronteira da Realidade, Vera Cruz, Sonhos e Pesadelos de Noé. Fez cartazes para os filmes Eterno Retorno e ID da Banana Filmes, Curitiba. E atualmente faz a arte da história em quadrinhos Carnaval Sotália, que é de sua autoria. Gabriel se encontra em um momento muito transitório, tentando ingressar para a produção de história em quadrinhos. Em especial, uma que ele já escreveu e já investe expectativa com novos desenhos. Anterior a essa fase, Gabriel pensava mais na ilustração de livros infantis, mas considerou essa produção como meio de desenvolver atividade de terapia ocupacional. Sobretudo, o pensamento das histórias em quadrinhos está bem no eixo do seu objetivo. Seu foco na produção é ilustração e quadrinhos. No entanto, as experiências avançam e se interagem à medida que os estudos vão sendo realizados. Inclusive, ele tem se interagido atualmente com os estudos de fotografia. Então, o nosso tema hoje é sobre a interdisciplinaridade das atividades artísticas do Gabriel Billy no processo criador dele nas ilustrações. Então, até esse envolvimento da fotografia tem a ver com essa relação de interdisciplinaridade das atividades que ele desenvolve. Eu vou convidar agora o Gabriel para entrar. Vamos ver se ele está presente aqui. Vou convidar o perfil dele para subir aqui na live. Gabriel. E ele será a pessoa específica para comentar melhor ainda sobre o trabalho dele. Olha aí. E aí, gente? Tá me ouvindo, Di? Seja bem-vindo, Gabriel. Sim. Obrigado, boa tarde, né? Indo de tarde para noite, boa tarde para todo mundo. Vamos bater esse papo aí, vai ser legal. Sim, eu li um pouco sobre você agora, seu histórico, interessante, é bem objetivo a atividade atual. E você conversasse agora com o pessoal que está nos acompanhando a respeito
teu trabalho e, primeiramente, da tua repercussão, que fez entrar para o sua vivência também na Universidade Rural, na Belas Artes, que eu acho interessante, até chegar ao momento atual. Ah, tá legal. Ô, Di, falhou um pouco o áudio e algumas coisas ficou meio pipocando, mas se eu entendi bem é para eu falar assim como eu iniciei nas experiências. A repercussão, eu expliquei no início da live, porque a minha internet ela está com vários problemas. Não, sem Algumas problema. não vão me ouvir e não vão me ver, mas faz parte. Tranquilo. Pô, mandar um abração pro pessoal aí que tá. Valeu, Carlos Eduardo, valeu, Luiz Felipe, valeu, Carol, do curso lá do mestrado, Márcia, enfim, essa galera que entrou aí, brigadão. Então, a questão da arte em si, eu acho que começa comigo como com muita gente, né? Como criança, você ter a expressão visual é uma expressão do ser humano, né? É inerente ao ser humano. Eu acho que todo ser humano um dia tenta desenhar alguma coisa. Então começou quando criança, né? Só que assim, eu tive muita referência visual na questão de produto de massa, que a gente acabava vendo, desenho animado, anime, essas coisas, história em quadrinho. E naquele sonho de criança você acaba querendo também produzir, né? Ah, eu queria ter a minha história em quadrinho, eu queria fazer o meu herói, eu queria ter o meu personagem. Ah, eu acho que se iniciam tanto ali, né, nessa coisa da infância mesmo, que eu acho que tem todo mundo, só que eu levei isso a sério demais, talvez, né? Assim como a maioria dos artistas, a gente acaba levando isso para um outro lugar, né? Assim, deixa de ser apenas uma experiência que todo ser humano tem para ser uma, uma investigação, uma dedicação a mais, um lugar onde a gente faz a nossa área de conhecimento, né? E aconteceu isso comigo. Só que eu tenho aquela questão que eu tenho interesse em outras áreas artísticas, né? Então eu tenho a questão da música e a questão da escrita. E eu acho que no final o meu processo ele vai se somando, né? Porque essas coisas às vezes parecem distintas, mas elas têm uma essência que é a mesma, né? Que é tocar o sensível, que é fazer as sensações fluírem, que é te levar para outro lugar. Então, a questão da Rural, assim, a Rural foi muito importante para mim porque eu nunca tinha feito curso de desenho. Então eu tinha vontade de desenhar, eu até desenhava, mas eu nunca tive ninguém que me orientasse nesse processo, sabe? E eu cheguei na Rural muito cru, assim, não que eu tenha, não que eu ache meu desenho, ó, que maravilha, mas evoluiu, assim, imensamente, porque eu não tinha feito nunca nenhum curso, nem nada do tipo, e ali foi a primeira vez que eu tive um contato com alguma metodologia, com algum tipo de investigação a mais, e assim, se não fosse a Rural, certamente eu não seria ilustrador, porque antes da Rural eu não tinha essa questão, não tinha nenhuma uma aplicação nesse sentido, assim. Eu tinha já o interesse, né, como usuário, assim, de produtos de massa, assim, de animação, de quadrinhos, de livros ilustrados, eu tinha esse interesse, mas eu não tinha nunca a prática, né, a prática foi toda na Rural, foi da Rural para frente, assim. A Belas Artes, na modalidade de licenciatura plena, ela é uma base muito importante para todos aqueles que querem se profissionalizar, tanto como professor e, ao mesmo tempo, professor artista. Eu acredito que seja o seu caso. Artístico, desenvolver o conhecimento e não fixar esse conhecimento só para ele, mas esse Sim. conhecimento ser iniciado em trocas para outras pessoas também, né? Eu acho que assim, o interessante, o que eu gosto bastante no curso da Rural é essa coisa de ter bastante prática, né? A prática aplicada, assim, você entender a prática para você ser um professor a partir da prática, não um professor apenas teórico. Não que a teoria não seja importante, né? Mas eu acho isso muito interessante no curso da Rural. Acho que, inclusive, se alguém tiver interesse em estudar artes, acho que vale muito a pena. Não que os outros cursos não valem, assim, a UFRJ tem um curso maravilhoso também, a UERJ, mas eu gosto bastante dessa questão, desse apontamento prático da Rural, assim, eu acho muito interessante. Estão falando que o meu som ficou baixo. Eu falei para vocês que uma hora ia falhar. Tá falhando, volta e meia tá falhando, mas eu pego algumas palavras e crio a pergunta e vou seguindo. Eu não tenho sorte com lives. Lives têm implicância comigo, sempre. Todos os dias tem live, ainda bem que eu só faço 2 na semana. Se eu fizesse tudo, mas enfim, é muito importante falar da Universidade Rural e é muito importante falar do curso
Belas Artes, porque a gente ouve muitas críticas relacionadas ao curso. As pessoas têm que ver os aspectos positivos que esse curso possibilitou para muita gente. Também fui consumidor desse privilégio aí, então as experiências só são vivenciadas quando essa prática ela é dissolvida com maturidade, né? Então com o tempo que vai valorizando, enriquecendo as possibilidades. Mas eu queria que você falasse um pouco também do seu processo de ilustração, se foi a partir do teu envolvimento com a Rural, ou se já estava na tua memória já esses anseios com a ilustração. Como é que se deu essa construção toda? Então, é como eu disse, eu já tinha vontade, né? Assim, mas eu nunca tive nenhum curso antes, né? Ninguém que me orientasse. Então, eu cheguei a ter algum experimento antes de colorir quadrinhos, né? Eu fazia... Um abração aí pro Matheus. Eu fazia coloria quadrinhos, né? É só colocar a cor, sabe? O desenho vinha preto e branco, eu coloria pelo computador. Isso foi antes da Rural. Mas, assim, sem nenhuma teoria da cor, era tudo muito, assim, sei lá, uma tentativa e erro ali, né? Sem nenhum estudo de cor, sem nenhum estudo de pintura, nenhum estudo de referências visuais anteriores. Da Rural para frente que começa, e principalmente o desenho, né? Porque eu não desenhava, só coloria, né? Então, da Rural para frente que começa, assim, e eu acho que a Rural me mostrou um caminho interessante, que é o caminho de você ver as referências, né? Que é uma coisa que as pessoas às vezes não querem. As pessoas querem às vezes seguir um manual, assim. Pegar um manual, como é que faz tal coisa? Ah, faz uma bola, a cabeça o corpo é tantas cabeças e pá. Sendo que você tem uma infinidade de possibilidades de fazer qualquer tipo de desenho, e toda essa infinidade está ali meio transcrita nas referências que você tem ao longo da história da arte toda, e ao longo até de referências próximas, e referências às vezes ignoradas por um colonialismo, né? Tipo uma questão eurocêntrica, às vezes você esquece de ver uma referência visual que está aí do teu lado, ou uma referência visual de um povo originário que tem algo muito interessante para te mostrar, mas que você só se conduz por um olhar europeu. Mas que também nesse próprio olhar europeu tem muita coisa interessante, assim, a referência eu acho que é tudo, né, assim, o teu professor é a referência, assim. O professor em si, ele apenas te orienta para criar esse teu olhar mais específico para todas as coisas que te cercam, né? O professor, acho que ele tem essa responsabilidade de te encaminhar e você mesmo conseguir aprofundar teu olhar, né? Criar seu método. E a Rural me ensinou isso, assim, eu acho que isso que é interessante, assim, e a partir disso você pode buscar o seu próprio estilo de arte, sabe? Porque às vezes a pessoa não tem nada a ver com, vou dar um exemplo aqui, com comics, aquele quadrinho americano. Aí ela vai pro curso, o cara ensina aquele método ali. Não estou falando que todo curso é ruim, é assim, é óbvio que tem muito curso bom, e nem que comics seria ruim, você aprender a fazer comics, mas tem que ser uma coisa espontânea sua, uma vontade sua. E quando algum professor te conduz a fazer um olhar macro, e aí a partir desse olhar macro você criar seu próprio caminho, aí eu acho que é muito mais interessante, né? Você cria uma espécie de estilo seu, uma coisa... Não original, porque original ninguém é. Como o Nelson fala, né? Nelson fala que ninguém é original, esqueci o termo que ele dá, cara. É autêntico, né? Ele fala isso, Original todo mundo é, no fundo, ou ninguém é, porque o que é original, né? Assim, mas autêntico, ou seja, uma coisa sua mesmo, é uma busca, né? Uma busca do artista. E eu acho que é interessante ele buscar isso através de um conjunto de referências, né? E para ele, a partir dessa referência, criar o próprio caminho dele. Você só citou pontos muito importantes a respeito desse processo de criação artística que ainda está muito ligado aos estereótipos da sociedade, né? Na original, todo mundo inclusive a série do mês está abordando sobre a imagem artística. O objetivo é fazer com que as pessoas olhem para a imagem, descartando um pouco essa possibilidade só de ficar presa aos elogios. Ai, tá muito bonito. A gente sabe que ainda existem pessoas leigas na área, né? Porque ninguém é obrigado a entender de arte em 2 segundos. Mas quando a gente estamos ali como mediadores, para aquele acontecimento mais aprofundado, eu acredito que a imagem artística tem um outro poder nos nossos olhos,
que não é só o poder de estar ali para passar algo, que a imagem não tem que passar nada, a imagem artística. Ela tem uma série de acontecimentos, que é o que eu vejo na sua ilustração, que você vai falar para a gente daqui a pouco. E fora... Só um minuto, só para... O Carlos Eduardo perguntou quem é o Nelson, que eu saí falando Nelson. Nelson é um professor da UFRJ, é o Nelson Macedo, e ele foi muito na rural, assim, a UFRJ ele ia muito lá dar aula para a gente de... umas aulas, assim, espontâneas, né? Ele não tinha uma disciplina, ele ia lá e dava uma aula muito interessante, assim, ele tem muita informação sobre a questão da pintura, da imagem, ele é um pesquisador da questão da pintura e imagem e um pintor também. Oi, desculpa, tá falhando um pouco. Pode falar. Não, eu só tava explicando que era o Nelson mesmo, já, mas acho que eu já expliquei. E também a gente também não vai conseguir responder todo mundo, porque senão a gente vai perder o... Vocês podem mandar também perguntas no nosso direct, tá, pessoal? Que a gente vai responder tudo. E tocou em pontos importantes que eu estava precisando que alguns artistas, como você, por exemplo, já mencionasse. São assuntos que envolvem não só a série do mês, mas a realidade da vida artística de muitos artistas. Então, Di, falhou pra caramba agora, eu não entendi a pergunta, assim. Tenta fazer ela resumidinha, assim. Não perguntei não, eu só reiterei com o que você falou e disse que é muito importante o que você citou aí, porque faz parte da vivência dos artistas no dia a dia. Sim. Entende? Tá ouvindo, vendo? Entendi, eu ouvi, entendi. Sim, verdade. Pode falar, Gabriel, pode continuar. Então, aí dentro dessa questão toda de referências, ultimamente eu tenho buscado uma referência muito próxima a mim. Então, eu tenho buscado coisas do meu bairro, assim. Então, são coisas que eu nem imaginava que existia, assim, existia alguma tendência artística. E aos poucos eu fui encontrando, e ultimamente eu tenho feito esse tipo de investigação. Inclusive, no mestrado, eu estou fazendo essa investigação, que eu falo sobre o Carnaval de Santa Cruz, assim, o Carnaval é muito rico artisticamente, assim, até hoje, contemporâneo, né, o Carnaval tem muito elemento de imaginário, tem muito elemento de imagem, muito elemento plástico, e tem todo um elemento também de ambientação, para quem gosta da coisa da narrativa, que é o meu caso, por exemplo, o ilustrador, ele pensa muito também na narrativa, o quadrinista, a pessoa que faz quadrinho, ele pensa na história, na narrativa, e pensa às vezes numa atmosfera de uma ambientação, de uma história. O Carnaval é extremamente rico nisso, porque o Carnaval ele carrega também consigo um enredo, e quando não se respeita completamente o enredo, ele tem um colega do mestrado, o Leonardo, que está estudando isso, que ele traz imagens espontâneas. São coisas que a gente vê também nos filmes, assim, em outras formas de arte. Mas o Carnaval ele tem muito disso, e eu estou estudando ultimamente eu estou estudando o passado carnavalesco de Santa Cruz, que é meu bairro, né? Eu sou de Santa Cruz. Fico em Santa Cruz e Sepetiba, né, alternando, e aí nessas investigações eu estou descobrindo assim, um passado artístico que eu não conhecia, e isso tem enriquecido também a minha produção, inclusive o que eu for mostrar aqui, na hora que puder mostrar, tem a ver com isso. Meu quadrinho novo está sendo baseado em referências de Santa Cruz e do Carnaval antigo. Assim. Eu estou buscando nisso, eu vi uma frase que é do Tolstói, que é, como é que é? Se queres ser universal, começa a pintar a tua aldeia. Eu acho que é uma frase muito interessante, assim, é muito importante às vezes a gente não esquecer do que está próximo da gente, né? Porque aquilo dali pode nos gerar a tal autenticidade que a gente estava buscando às vezes, né? É uma coisa que dialoga com a nossa realidade, muito pessoal, muito próximo. E às vezes a gente tenta buscar uma referência lá atravessando o oceano para buscar aquela referência, e tem uma referência ali, assim, que pode te enriquecer, sabe? E aí você já está falando um pouco do seu novo projeto autoral que vai ser lançado ainda com o Carnaval Sotália, né? Isso, esse projeto está bem no início, assim, é uma história em quadrinho que eu estou fazendo, inspirada na Zona Oeste em si, mas especialmente no Carnaval de Santa Cruz, que tem os personagens, são personagens dos mascarados de Santa Cruz e tal, e algumas ambientações, alguns locais são inspirados em coretos de Santa Cruz, e
e também tem uma questão ambiental ali, porque aqui a nosso litoral mais próximo é o de Sepetiba, e a gente tem um litoral que é totalmente destruído, né? As indústrias destruíram, o porto destruiu. Pois é. E aí eu tô tentando botar uma mensagem ambiental ali também, para a gente olhar em Sepetiba, assim. Tem um projeto grande, assim, que eu ainda não posso nem explicar todos, mas eu penso também na distribuição, em como ele vai passar. Eu acho que a gente tem que ter uma preocupação de não fazer arte para nossa bolha só, sabe? Não pode ser arte só para elite. Se a gente quer fazer uma arte... Elite que eu digo, eu nem sou elite, mas elite, a pseudo-elite intelectual. A gente tem que fazer uma arte que dialogue com um todo, sabe? Eu tenho buscado isso, assim, e aí eu tô fazendo, pensando em tudo isso, em como eu vou distribuir, que tipo de mensagem eu vou passar para a localidade, e que tipo de ambientação, porque isso também, isso melhora a autoestima de um grupo, né, também, quando você trabalha com a coisa das identidades, sabe, a identidade local e tal, e, enfim, é isso aí, a minha investigação ultimamente tem sido investigar o que está do meu lado e eu não estava vendo antes. Eu considero muito válido esse caminho que você está percorrendo nas artes plásticas, porque você já vive essa interdisciplinaridade de várias atividades que vão te estimulando a desenvolver tua ilustração, mas é muito difícil, não é tão comum você ver artistas que se preocupam com a cultura local da sua região. Você vê artistas que se preocupam com culturas de locais até mesmo distantes. Até não tão distante, mas que não faz parte da região. E a região da zona oeste do Rio, realmente ali a Sepetiba, Santa Cruz, que já emendando com Itaguaí, Campo Grande, são regiões que têm uma história muito rica que existe, só não é difundida como deveria, para que as pessoas da atualidade que vivem nessas regiões possam entender melhor e conhecer o local onde estão pisando. Então, sem cultura nós não somos nada. Então, eu acho que a ilustração, ela tem a ilustração no trabalho, ela vai ter um papel, uma função riquíssima para dias futuros, né, em projetos posteriores, desdobrar isso para uma valorização da própria história local, né? Sim, isso totalmente. Eu sempre lembro daquele lema lá do NOP. Para quem não conhece, o NOP é tipo o núcleo de pesquisa histórica ali de Santa Cruz, que é que você só cuida do que você ama. Eu posso estar errando as palavras, mas a essência é essa. Você só cuida do que você ama e você só ama o que você conhece. Então, assim, ninguém vai cuidar de Santa Cruz se as pessoas não conhecerem Santa Cruz, sabe? Não basta estar morando para conhecer. Para conhecer, você precisa de algo a mais do que estar morando. E essa questão isso daí para mim é quase uma missão de vida, né? Essa questão de pensar o local, sabe? Porque eu acho que todo mundo que é da Zona Oeste geralmente ascende financeiramente ou qualquer tipo de ascensão, a primeira coisa que ela faz é fugir da Zona Oeste, não melhorar a Zona Oeste, sabe? Ela teve alguma oportunidade, por exemplo, eu tive um puta privilégio, pô, eu estudei na faculdade pública, isso é um privilégio fodido. E aí, de repente, eu pego isso, uso para mim, vou para outro lugar e dando esse meu passado, eu ganhei na vida. Eu acho isso meio um pensamento um tanto egoísta, sabe? Então eu tenho esse pensamento de tentar fazer algo, trazer algo para o lugar, então como uma contrapartida daquilo que eu recebi, né? Eu recebi uma faculdade pública, então eu tento dar uma contrapartida, sabe? E aí tem um pouco a ver esse projeto. E esse teu pensamento, ele faz parte do projeto Sotali, né? Que é o teu Sim, novo... sim. Sim. Você quer que eu mostre alguns estudos que estão aqui? Já ou não? Oi? Você quer que eu mostre alguns estudos que estão aqui desse projeto? Esse projeto, assim, eu estou fazendo o estudo de personagens, assim, porque eu também passei naquele edital da cultura nas redes. Eu vou ter que fazer um vídeo onde eu vou falar sobre esse projeto. Eu passei com esse projeto. Então, eu estou tendo que fazer todos os estudos para mostrar. No vídeo, eu vou mostrar todo o projeto, assim, com os estudos de personagem, estudo de local, estudo de história. Não vai ter o quadrinho completo, obviamente. E aí eu vou fazer o vídeo. Mas aí, a partir dele eu vou me estender e concluir o projeto, né? Fazer o quadrinho em si, que já era um projeto... O roteiro já está escrito, já faz um tempo até. Era uma coisa de mais de sentar e parar e fazer. Só que aí acabou que esse edital virou um estímulo, né? Eu tenho que fazer os estudos porque eu tenho uma data para entregar, então eu acabo fazendo. E você... eu já percebo que suas motivações, principalmente as motivações visuais,
eu sei que toda a sua poética, a sua imaginação está muito voltada para essa história de Santa Cruz, para a tua vivência no bairro que você nasceu aí na região, mas a tua motivação visual principal parece que está nesse projeto no carnaval. As Sim, possibilidades que o totalmente. carnaval dá para um artista no seu processo criador. Sim, E lembrar total. que o carnaval é uma festa do calendário civil que é muito valorizado no Rio de Janeiro, tanto para a economia quanto para questões até políticas sociais, em outros termos também. Mas para as artes plásticas, o carnaval precisa ter mais ênfase ainda, porque as artes plásticas é que constituem o carnaval, né? Lida com pintura, lida com escultura, lida com outros nichos de produção que muitas das Sim. pessoas não desconhecem. Sim, é meio engraçado isso, que as pessoas às vezes falam de arte e esquecem o carnaval, muitas vezes isso. Parece que o carnaval é uma coisa à parte, né? Parece que aquilo dali surgiu por um mero acaso. Cara, aquilo dali tem uma escultura, tem um figurino, né? Tem todo um carro alegórico, cara. Como é que tu vai fazer um carro alegórico? Aquilo dali é uma loucura para tu fazer. Tu tem que ter um concept muito bem feito, depois tem que ter vários escultores, tem toda uma pessoa de maquinaria, entre aspas, assim, né? Da questão da movimentação e tal. E aquilo dali é rico de arte demais, assim. E tem o músico também, né? Pensando naquela da interdisciplinaridade, tem a questão dos músicos, o compositor. E assim, é muito rico, assim. A gente devia dar realmente uma atenção especial, nós artistas de plástico, assim, independente se você gosta de carnaval ou não. Ah, não gosto de carnaval, não gosto de brincar, eu gosto de ficar em casa. Mas é bom dar uma olhada na referência que o carnaval traz, porque é muita coisa, muito rico, assim. É, exatamente. Outra situação que você apontou muito importante, que é uma luta, às vezes, em conversas com artistas que alguns não compreendem. Não existe artista que cria tudo do nada. Toda criação provém Então, de referências. E essa sim, referência, seja ela por uma motivação da tua imaginação, ou de algo que alguém te estimulou, ou por um campo visual que você captou com os olhos, todas essas referências, inclusive as que a gente vê dentro do museu, observando obras de artes, né, são referências fundamentais para a reunião de ideias que só o teu pensamento vai apurar com a experiência da produção. Tem coisas que sim, na produção você não pode ficar elaborando muito no pensamento. Você tem que pegar o material e fazer. Porque só a sim. produção vai te dar uma certa liberdade e logo em seguida a maturidade também, né? Sim, é aquilo que você falou ali do. Ah, sim, eu estou apontando muito para a referência do carnaval, mas na verdade eu estou carregando uma bagagem grandona, cheia de referência de outras coisas, assim, inclusive referências também europeias, referências africanas, referências asiáticas, porque referência é tudo, né, cara? É o seu é o seu repertório de possibilidades para criar algo a partir de suas referências, assim. E quando você acha que criou algo sem referência nenhuma, você está se iludindo, porque você de alguma forma viu aquilo visualmente, mesmo que não seja através de pinturas, que seja no seu dia a dia, seja a partir da natureza, como diversos movimentos já fizeram, né? A observação da natureza é a nossa primeira referência, assim, mais assim, é a primeira de todas, né? Você nasce e você começa a enxergar o mundo, né? Então, enfim, então é isso. Acho que a referência realmente é muito importante. E fazer um bom repertório de referências é interessante mesmo. São condutores, né? As referências a gente chama assim, são condutores de que permitem construções, né? Porque Sim, a própria imagem, a imagem artística, que deveria ser absorvida e vivenciada pelos olhos dos observadores, dos visualizadores, enfim, de todo mundo, elas não são observadas por si só e por ela existir. Elas são observadas com a imposição de ideias e intenções. Quando você põe muita atenção, muita ideia em cima da imagem artística, a tendência é que você vai sufocar aquele meio visual que ele deixa de existir para dar espaço para uma palavra, espaço para um discurso que às vezes não funciona e não está nem dentro da proposta do projeto do artista. Porque você, como tem experiência na área, você sabe que as pessoas, quando vão observar uma imagem, elas querem justificar o seu trabalho, elas não querem vivenciar. Então, acho que a melhor forma de você um projeto desse que você tem
resgata, resgata bastante as memórias do Carnaval de Santa Cruz. Eu acho que a melhor forma da pessoa conhecer suas ilustrações assim é elas observarem que essas ilustrações estão trazendo contato e não um mundo de significação vão existir só com o tempo. Eu acredito que a observação é tudo. Di, falhou bastante, mas eu acho que eu entendi a essência. É isso aí, eu concordo. Eu estou com problemas com essa live complicado. E minha bateria está querendo acabar também aqui, mas pode falar, pode continuar. Eu falei a respeito das referências, ainda falta de vivência que as pessoas não têm na imagem artística, sempre impõem sentidos e Assim, justificativas a imagem por ela só ali presente, não observa a imagem. Tudo quer qualificar o tempo todo, né? Não é porque legal. existe um campo do conceito, né? Mas esse campo ele não está muito dentro de toda a imagem plástica, sabe? A maioria das imagens, principalmente em pintura, o conceito ele não fala tão forte, né? O que ele fala é a sensação, né? É você tá de então você não tem que usar uma racionalidade, né? Você não tem que explicar um quadro, você tem que simplesmente sentir o quadro. Mas existem artes também que buscam o conceito, né? Sei lá, uma charge tem um conceito forte, né? Às vezes ali o que está contando não tá contando tanto a plasticidade, mas sim aquela mensagem de conceito. Mas eu também sou dessa escola tua aí de acreditar bastante na questão da sensação, né? Eu acho que a imagem por si só ela tem uma potência muito grande para te colocar em outro lugar. Você não precisa e isso não é feito de maneira racional. Isso é feito de maneira sensorial e imagética, imaginária de um outro campo que é o campo da pintura, né? O campo que é, não digo da pintura, mas da imagem visual, né? Porque a gente tem que entender que história da arte, a teoria da arte, ela não tem que se basear em conceitos, né? Até o Nelson Macedo fala sobre uns vídeos dele muito bacana que muitos ainda não assistiram. A teoria da arte ela tem que ter a preocupação em definir os fatos da forma, né? Porque a arte existe porque existe a imagem, existe a forma. Se a forma, a Sim, imagem existe, não existe a teoria da arte. Então os conceitos realmente sufocam. E a gente vê sim, a sim. arte conceitual hoje em dia, que já é uma proposta bem diferente do que a gente está abordando aqui, mas que se integrar, às vezes, dá certos problemas na questão dialógica, de raciocínio, compreensão daquela vivência, né? Forçar uma compreensão acho que nunca é válido, assim, né? Você forçar uma tipo, o artista, se você sem nenhum dado empírico querer dizer o que o artista disse, por exemplo, você não tem, é besteira. Mas também tem outros campos de se ver a arte, assim, a gente gosta muito de ver a partir desse nosso campo visual, né? Mas eu tenho visto outros campos que é interessante também, que assim, que não pra gente, porque não sei até que ponto soma na produção, mas, por exemplo, você vê a arte como um produto de uma cultura, e você estudar a cultura a partir daquilo. Tem outras questões, uma questão antropológica, sociológica, psicológica. Mas é interessante ter essa nossa visão do artista, que ela de fato é muito sufocada, né? Quando vamos falar de pintura, dificilmente levam em conta o próprio pintor, né? O que o próprio pintor falou deixa de lado. Vamos ouvir o que sei lá, o sociólogo, o antropólogo, o psicólogo falou, sei lá. E é interessante que se ouça o pintor, óbvio, né? Eu acho que o Nelson trabalha bem nessa questão, e eu acho muito interessante isso também. Mas é isso, tem várias formas de investigações, mas é importante a gente ressaltar essa nossa investigação, né, da imagem em si, da imagem enquanto potência de imagem. Sim. Cara, eu posso mostrar os desenhos? Eu estou preocupado aqui que meu carregador não está querendo ativar aqui o carregamento de bateria. Minha bateria está querendo acabar. E Tá. vai se acostumando. As minhas lives sempre dão problemas comigo. Já acostumei. Mas você pode mostrar alguns trabalhos seus aí, se tiver alguns impressos. Então, vou tentar pegar aqui e mostrar. Não são impressos, né? Eles são. A maioria é aquarela, né? Só que assim, eu vou tentar pegar aqui, será que eu consigo virar? O telefone vai carregar. Tá complicado. Esses são os estudos que eu estou fazendo do quadrinho. São os estudos dos personagens, né? Eles são baseados nas máscaras, assim,
nas fantasias do carnaval, né, de Santa Cruz, que elas usavam muito essa fantasia, essas máscaras eram de papel machê, né? Esse é o do Descansa diabinho. um pouquinho, Gabriel. Descansa um pouquinho. É, Tu agora tá me ouvindo? Tá. tá falhando seu vídeo um pouco, mas tá dando para ver. Olha, a cromaticidade desses trabalhos está muito bem elaborada. Você vê que tem um desdobramento da cor, não tem uma cor só ali saturada, né? Você não pega um amarelo, um azul, um vermelho e vai jogando, né? Dentro dessa tua criação aí, você já tem consciência desse desdobramento de paleta, essa diversificação da cor, eu estou achando muito interessante. E eu observei Cara. também como você dá na a linha, ela tem bastante percurso no teu trabalho, ela vai acontecer de uma forma bem variável. Em alguns momentos você vê um contorno bem mais presente, em alguns momentos some junto com a cor. Eu considero bem interessante isso. Então, a questão da cor, assim, claro que tem um estudo realmente teórico, né? A gente, às vezes, usa um macetinho da complementar, tipo aquele diabinho ali, eu vou pegar. Coloca um vermelho com verde, que vai ficar bom, tal. Mas eu acho que, assim, cor é sentimento, né? Sensação, né, cara? Então, cor, pra mim, é quase tudo, assim, num trabalho, assim. A cor é... Óbvio que o desenho em si, o ritmo, a composição também, eles vão te levar para um sentimento, vão te levar para algum lugar. Mas a cor, ela te dá essa coisa mais imediata, na minha opinião, assim. E aí eu acho que essa coisa de experimentar a cor e sentir as sensações que elas vão dando, os acordes, né, essas misturas de cores, e eu acho que é bem interessante você sempre tentar equilibrar. E a questão da linha que você falou, realmente, assim, eu sou realmente preso à linha, né? Eu deveria... Eu estava até conversando esses dias com uma amiga, Jaqueline, que ela também tem essa mesma situação que eu, a gente é muito preso à linha. Mas eu não sou preso à linha porque se eu fizer uma pintura sem linha, eu não vou conseguir. Assim. É porque a linha, para mim, ela fala muito, por isso que eu gosto da linha. Então, eu realmente faço variações de linha, de contorno, por exemplo. Em alguns lugares eu coloco o contorno mais grosso, outros mais fino, outros eu tiro o contorno, outros eu boto o contorno com cor. Porque a linha, para mim, A linha é quase o início de tudo, né? O início de tudo é o ponto, depois vem a linha. Então, a linha é onde que fica todo o seu desenho, né? Não, sim. O primeiro elemento plástico de constituição de uma imagem é a linha. Mas a gente vê alguns momentos que o pintor questiona que você está muito na linha. Não, isso é um processo muito instintivo. Sim, sim. Em momentos que a própria composição vai te direcionar para um momento mais num campo de manchas, de claro e escuro. Em alguns momentos aquela linha vai se evidenciar mais e destacar um campo de cor. Em alguns momentos Sim. vai para um lado mais, que expõe mais, em alguns momentos fica um pouco mais abstraído. Então, são questões que só a vivência com a forma que a gente consegue perceber isso na prática. As pessoas querem muitas vezes, eu vejo, criar histórias, momentos que só a prática é pura, e não dá. Você não pratica, você não vai saber. Então, esse teu trabalho aí está bem, proposta bem coerente, a questão plástica, principalmente, né? Minha bateria vai acabar. Eu vou mostrar um pouco desse... Esse é o trabalho que eu estou fazendo agora, só que eu ainda não colori, nem finalizei tudo. Mas a questão que você está falando da linha, por exemplo, o contorno dessa mulher, eu coloquei a linha mais grossa. Por dentro eu poderia seguir com a linha mais grossa, mas isso não ia criar uma dinâmica na composição. Então perderia todo o valor, porque o valor se faz através de contraste, seja o valor de cor ou qualquer outro tipo de valor. Na vida, o valor se dá através de contraste, né, cara? Você só sabe se uma coisa é pequena porque existe uma coisa grande. E os contrastes criam dinâmicas. Então eu tenho essa questão de colocar umas linhas mais... Isso aqui não está Os contratos finalizado, né, obviamente. Mas estão meio na figura. Olha, esse aí também está interessante, está como se muito não está gráfico o colorido. trabalho. Como não está colorido esse aqui, eu acho que fica mais evidente dessa questão da linha.
Mas eu não sei essa questão, deixa eu pegar o. Esse daqui eu fiz um experimento de linhas coloridas, né? As linhas do meio são violeta e as linhas de alguns cantos são vermelhas, né? Mas tem isso, tá vendo que tem umas linhas mais grossas aqui no braço? Ó? Mas aí, de repente, em outro ponto, a linha tá fina, por exemplo, aqui dentro. Tem umas linhas. Porque isso cria uma dinâmica, né, na forma, né? Se você. E até a alteração de cor da linha cria uma dinâmica também, né? A linha vermelha e tal. Mas aí isso aí já é uma relação cromática, né? Mas essa coisa da linha, eu acho que tem muito a ver disso, criar uma dinâmica, né? Criar um movimento. Então, Gabriel, uma live muito interessante, mas eu estou com 3% de bateria e meu carregador não quer carregar. Não, beleza. Acho que já foi o papo que a gente poderia ter mesmo. Foi interessante. Faltou uma cervejinha. Aí a gente continua essa live mais tarde, a segunda parte, ou amanhã. Ô, Esse- Carol, vou levar sim. Vou levar quando voltar a aula, vou levar. Vou levar sim esse lance todo aí. Obrigado, Carol, por aparecer aqui. os nossos seguidores, eu fico agradecido por estar acompanhando. Para quem não conhece a Construarte Curadoria, eu trabalho com a área de curadoria de exposições de arte e tenho feito essas art lives com os artistas para que eles possam evidenciar melhor seu trabalho nas redes, com mais consistência daquilo que fazem. Então, a gente está com um probleminha aqui de bateria no meu telefone. Então, se essa live parar, vocês já sabem por quê. Mas ela vai ficar salva no IGTV. Mas eu peço que não compartilhe no IGTV, porque ela vai ser editada por YouTube. E aí, se não der para continuar, a gente continua mais tarde. Se você quiser, a gente dá continuidade mais tarde, umas 7 horas. Pode ser? Porque vai acabar a bateria. Pode ser, mas Adi, eu acho que. A não ser que você queira muito falar de outras coisas, mas acho que já tá, até foi interessante. Também acho que não quero fazer uma coisa gigante, não, que fica meio maçante também, né? Sei Tinha lá. mais para falar. Eu tenho coisas para mostrar, mas assim, não. Pode Acho que tá. mostrar. Eu quero mostrar esse quadrinho que é do Mensageiro, que é de um amigo meu. Peraí, que eu vou. Eu prometi para ele que eu ia mostrar, assim, que é a tirinha dele. Os 2% de bateria, Jesus. Essa é uma tirinha do. Que é eu já entrando na experiência do quadrinho. Essa é uma tirinha do Mensageiro, para quem quiser conhecer. É o Mensageiro, eu acho que quadrinhos no Instagram. Agora eu não lembro direito o endereço, mas depois eu boto aí. Isso é uma história de uma pessoa que vai fazendo. Vai dando conselhos, fazendo bem. Esse personagem aqui da boinazinha. E é isso aí. Eu usei. Aqui tem uma coisa bastante do cromático, né, cara? Mas isso tem a ver com a narrativa. Ele começa preto e branco porque ele está passando por uma sem cores, né? Pesado e tal. E aí, de repente, as coisas vão ficando coloridas à medida que as pessoas vão ajudando ele, assim, né? Vão sendo Seguir sensíveis à situação dele. Vai ter o texto ainda, né, obviamente. E aí, em breve, vai estar lá. Eu ia mostrar mais isso porque eu prometi para o Renan que eu ia mostrar. O roteirista é o Renan. Então, tá aí mostrado. Eu acho que é isso, Dio. Eu acho que a gente pode fechar, cara. Porque também não quero fazer algo muito maçante, não, gigante, não. Dei sorte, consegui carregar um pouco. É porque essas lives assim são muito importantes quando o artista mostra o processo criador. Eu fico muito satisfeito. O seu discurso foi um discurso para mim fundamental para trabalhar a educação visual, porque as pessoas precisam perceber mais a imagem a partir dessa vivência dos elementos. Não existe só a questão representativa. Você falando, a gente vê que vai além da representação. Tem todo um conjunto de motivações que vem seguido de referências. Esse que é o projeto do Carnaval Sotália. É um projeto que deve seguir adiante com bastante perspectiva. Tem que investir porque a cultura, a história de Santa Cruz precisa dessa referência sua como artista da região. E isso vai só crescer para a cidade, para o bairro. Importante. São poucas pessoas que se interessam em falar da cultura local, da sua região. E é fundamental. Então,
Esses trabalhos depois a gente vai colocar na edição da live, vai ficar bem legal. E tem algum projeto que você pensa além desse? Porque você também está fazendo mestrado, né? Também deve ter algum projeto de mestrado, eu não sei. Então, o meu mestrado é sobre o Carnaval de Santa Cruz, eu estou fazendo a pesquisa. E ele acaba ajudando para o projeto do quadrinho, porque toda a pesquisa é baseada no meu projeto de mestrado, assim. Eu estou fazendo essa investigação sobre o passado do Carnaval de Santa Cruz, que é um passado muito rico, assim, e pouco conhecido. Ele tinha um carnaval que, pela imprensa da década de 20 e 30, era o melhor carnaval de bairro do Rio de Janeiro. Então, assim, para tu ver, assim, o Jornal do Brasil, o País, o Globo, os jornais principais colocavam isso como esse destaque no Carnaval de Santa Cruz. E tinha uma produção, tinha um desfile próprio, então tinha carro alegórico. Depois teve uma produção de coreto muito rica também. Os coretos carnavalescos são extremamente lindos, assim. Um show à parte, assim, de arquitetura, de imagem, né? E quase ninguém conhece. Tem também esse repertório das máscaras. Esses personagens todos que eu mostrei ali, não dos quadrinhos, mas os personagens do projeto, eles são baseados nesse repertório de fantasias que tinha em Santa Cruz, que é um repertório que era do Rio de Janeiro todo, no século XIX, mas depois ficou praticamente só nos subúrbios e principalmente em Santa Cruz. E no meio desse repertório todo se criou a fantasia de Clóvis, ela nasce em Santa Cruz. Aquela bate-bola, que ele surge em Santa Cruz, surge no meio desse carnaval fervoroso, aí, cheio de manifestações incríveis, onde tinham pintores que ajudavam na coisa dos carros alegóricos, né, dos desfiles. Tinha muita coisa do teatro, o teatro era bem presente. Tinha o teatro, o carnaval é muito completo por causa disso, né, cara? O carnaval ele tem a coisa do teatral, né? Ele tem a coisa da imagem plástica, da imagem visual, ele tem a coisa da música, tal como um cinema, né? Só que a gente dá às vezes mais atenção ao cinema do que ao carnaval, né? O cinema, às vezes, um cinema antigo um filme antigo vira uma baita referência, e um desfile antigo de carnaval é ignorado às vezes, né? Sendo que tem uma potência tão grande quanto. Então, a nossa live vai ter que acabar, porque a bateria. Tá ótimo o dia, eu já adorei, foi muito legal, cara. Gostei pra caramba. Bate-papo Agradeço legalzão. a participação de cada um que assistiu. Agradeço a você, Gabriel, mais um artista convidado da Arte Live da Custo Curadoria. E aí vamos dar encerramento à nossa live. Desculpa qualquer coisa, a minha bateria está com esse problema, vou ter que averiguar isso. E na próxima vamos ter outras novidades. E fiquem atentos, depois vai ser a divulgação do link dessa live já editada e disponibilizada no YouTube. Então vocês conversaram com Di Carvalho, junto com Gabriel Billy, e nos vemos na próxima. Com certeza esse projeto vai ter repercussão. E depois vocês vão ver um pouco das ilustrações do Gabriel também na nossa live. E é isso, Gabriel. Se quiser agradecer, acho que você, não sei se você agradeceu ainda, quer agradecer? Valeu, gente. Eu queria agradecer a todo mundo, assim, que participou aí. Obrigado mesmo pela atenção. Obrigado, Carol, Márcia. Obrigado, minha Dinda. Minha Dinda apareceu aí. Beijão pra minha Dinda, Andréia. Minha prima Ana também estava aí. O Luiz da minha banda, Garatzingaia, que é um cara que é muita referência para mim. É isso que eu falo da interdisciplinaridade, assim. A música se torna referência para minha arte visual, assim. Um dos meus escritores favoritos, que é o Ricardo Labuto Godin, ele fala que o principal referência dele é Mozart. Qual a sua principal referência para escrever? Ele é Mozart. E tem a ver, sim, deve ser Mozart mesmo. Assim, o cara escrevia muito. Se você pensar que todas as artes têm um ritmo e tal, todas têm um acorde, uma harmonia. Mas enfim, é isso, galera. Obrigadão. E valeu mesmo. Abração, gente. Muito obrigado, Gabriel. A gente se vê na próxima. Depois a gente vai te enviar a live editada para você poder compartilhar. Tá bom? Um abraço. Valeu, tchau. Obrigado aos Valeu, seguidores. tchau. Construartes. É só visitar o nosso perfil e seguir a gente. Um grande abraço.